Pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso primeiro TaylorCast, um papo que a gente vai fazer aí com todos os profissionais da nossa indústria de comunicação, que estão envolvidos aí na área de mídia, negócios, e eu tenho a honra aqui de ter o nosso primeiro convidado, o Eduardo Ferreira. O Eduardo Ferreira, sócio e CEO da Synergy, uma das principais empresas de mídia exterior, de out of home do Brasil, com uma grande presença aí no sul do país. E o Dudu, se eu posso te chamar assim, né? Já um amigo de pode. Parceiro estratégico, né? Tem formação aí na PUC, especialização em Kellogg, e está há muito tempo aí à frente do mercado de mídia exterior. Dudu, obrigado por ter aceito o nosso convite de fazer essa primeira conversa aí no nosso TaylorCast. Prazer ter você aqui com a gente. Léo, o prazer é tudo meu. Eu que te acompanho desde do início aí da Taylor. Depois eu dei uma estudadinha também no teu background e para mim é uma honra imensa estar aqui, ser o primeiro convidado, né, da Taylor e, poxa, estou super feliz em estar aqui com vocês. Maravilha. Dudu, queria começar perguntando para você, antes da gente falar do business do out of home, da mídia exterior, da Synergy, queria falar um pouco do Edu Ferreira. Como que você cuida? Hoje, pra vocês terem uma ideia, a gente está gravando no feriado, à noite. O Dudu está aí trabalhando o dia todo também, com a operação em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Hoje ele está em Floripa. Eu sei que você trabalha demais. E eu queria saber, você só trabalha, você não descansa? Como que você cuida da tua rotina, falando em trabalho, saúde física, saúde mental e também do teu espírito, da tua alma? Olha, Léo, dá para dividir em 3 fases aí, né, Léo? Quando eu fui atleta a vida inteira, até aquela brincadeira, né, que o Bolsonaro fala de histórico de atleta. Mas eu fiz muito esporte a vida inteira, fiz 17 anos de jiu-jitsu, fiz natação, aí casei e criei a Synergy, né? A Synergy veio junto com o nascimento da minha filha e ali aquele atleta teve que focar em trabalhar. E aí eu acho que na primeira fase da minha carreira profissional trabalhei muito mais, Léo. Foi puxado pra caramba, porque você criar uma empresa, começar pequenininho, é sempre muito duro, você arrancar o trem, né? Depois o trem meio que embalou, a gente trabalhava, sofria muito. Eu fiquei aí, assim, a gente tem 20 anos, eu fiquei aí uns 18 anos sem fazer esporte. O meu esporte era assim, a minha energia de competição era lá. E nos últimos 2 anos, eu já tô com 51, fiz 51, né? Aos 49, aí começa aquelas coisas de, exames e barriga e cansaço. Aí você fala, acho que agora, né, eu tenho que voltar. E aí, fazem 2 anos que eu tô, antes do coronavírus, 2019, eu já comecei a me cuidar mais, viu? Mudei a alimentação, fazendo musculação o tempo inteiro, aeróbico, dormindo melhor. Eu acho que agora eu tô cuidando um pouquinho mais aqui de mim, né? E você fez a pergunta aí também da questão de espiritualidade. Isso eu sempre tive, graças a Deus, que é um momento com Deus, assim, um momento de oração, de meditação. A gente sofre muito, a gente que é empresário aqui num país tão conturbado que nem o nosso, né, que tanto pro empresário, as regulamentações, lei, corrupção, esses escândalos aí, essa confusão toda, o empresário de mídia exterior sofre muito com isso, mas a gente tenta andar na linha ali, sempre reto, e a carga emocional ela é muito forte, então a gente tenta, a fé que nos ajuda muito. E depois de 2019 que você comentou que você começou a cuidar um pouco mais da sua saúde física, mental, isso melhorou a tua performance nos negócios também? Você tem mais disposição? Ajuda? Acredito que sim. Demais, Léo. Acho que assim, eu era um cara muito destemperado, assim, até o pessoal meio que brinca assim, eu era muito fígado, né? Acho que o empresário de mídia exterior, ele é meio fígado, tá? Você já deve ter conhecido alguns aí. É difícil ter. Você vê, né? A maior empresa do mundo hoje, que é a JCDecaux, é de francês. Ele tem uma paixão, mas não sei se tem tanto fígado, é mais estratégia, né? O francês é mais frio, o americano ele é mais metódico e tal.
o brasileiro, e talvez o russo, enfim, é mais fígado mesmo, sabe? É mais assim, porrada mesmo, né? A gente é mais emocional. E até as nossas decisões são meio assim, intempestivas. Eu acho que nos últimos 2 anos eu me dei conta que rodando a baiana a gente não resolve nada. E os meus funcionários já falam, pô, chefe, você está mais tranquilo, você está mais focado, você está mais calmo. Então eu acho que a própria maturidade, né, Léo, ela faz a gente ficar mais sereno e ver que tem certas brigas que não vale a pena entrar. Muito bom, Dudu, porque muita gente que a gente conversa aí, acompanha no mercado também, profissionais de alta performance, você é um deles, todo mundo tem essa responsabilidade hoje com a saúde física e mental, né? Porque a rotina diária da profissão, ela exige muito, ainda mais do Brasil, que não é um país para amadores, né? Para você empreender, tocar um negócio. Você acorda com uma carteira de clientes, vai dormir com ela pela metade, daí na outra semana duplica a carteira, você tem que trazer gente, cuidar das pessoas, aí o governo uma hora ajuda, outra hora atrapalha, então é uma luta aí de gigantes, mas... Mais atrapalha do que ajuda, né, Léo? Sempre, né? Quase sempre mais atrapalha. Né? Mas, Dudu, e aí olhando para o teu histórico, né, como que a mídia exterior chega em você e como você chega na mídia exterior? Olha, tem uma história, vou tentar sintetizar, eu sei que a gente tem um pouquinho de tempo, mas assim, eu nasci no Rio de Janeiro, fui com 10 anos de idade para o Rio Grande do Sul, meu pai era gaúcho. O primeiro prédio que eu morava no 8º andar, ele era de frente para uma empresa de outdoor. A antiga Soripa, era uma empresa grande até, foi uma empresa que ficou bem grande. Eu acordava, abria assim a janela e eu olhava para o pátio deles fabricando outdoor, colando as coisas, assim, mexendo em produção gráfica. Eu não sei se aquilo teve algum efeito direto, mas no meu inconsciente com certeza teve, né? Foram muitos anos ali. Eu via numa distância boa, mas eu via eles quase que todas as manhãs, assim. Depois, eu até vou te falar isso, assim, o meu pai foi um dos primeiros caras que mexeu com placa de estádio de futebol, aquelas placas de campo, né? Ele foi um dos primeiros que trouxe para o Rio Grande do Sul. Eu tinha um primo, irmão meu, infelizmente faleceu semana passada pelo coronavírus, já com 70 anos. O meu primo era como o segundo filho lá do meu pai. Meu primo abriu com meu pai a primeira empresa de backlights no Rio Grande do Sul, na década de 80, e fechou o primeiro painel alugado do Rio Grande do Sul, foi da Bardal, né? E aí eu acompanhei um pouco isso com eles, né? Eles me mostravam e tal. Então ali eu já nasci uma simpatia por esse meio. Meu sonho era trabalhar na Coca-Cola. Eu tinha uma paixão pelos comerciais da Coca, né? Aquele comercial do Zico, não sei se, acho que o Léo não era nem nascido nesse, mas o comercial do Zico, né? Que uma criancinha chegou pro Zico, ele sai lá no campo, desce lá no vestiário, ela chega e oferece uma Coca assim para ele. Aquelas coisas icônicas, né, Léo? Sim. Que a Coca-Cola sempre fez muito bem e fez tanta coisa. E a Coca-Cola é um grande anunciante de mídia exterior histórico, né, no mundo, né? E eu gostava muito de ver aquilo tudo, né? E depois teve uma promoção incrível da Coca também, que era do ioiô da Coca-Cola. Não sei se você lembra, que os caras vinham aqui, faziam aqueles malabarismos ali com o ioiô. A Coca também tinha umas promoções. E o meu primo irmão era muito amigo da família Von Tobel, que tinha aqui no Sul, que tinha uma distribuição aqui da Coca-Cola. Então, eu pedi para minha mãe, na época, que meu primo e meu pai eram que nem cão e gato, eles se amavam, mas se batiam muito, e pedi para minha mãe, pô, mãe, liga lá para meu primo e tal, e eu pedi para ele a chance de trabalhar na Coca, para ele ligar para o Von Tobel, aquela coisa de menino, né? Aí levou 6 meses, nada, ele não queria isso. E aí um dia ele me chama lá e falou, Dudu, vem trabalhar aqui comigo aqui. A empresa chamava Prolix, até era uma empresa, foi bem forte aqui. E eu olhei e falei, bom, se é para fazer os painéis da Coca, eu topo. E aí comecei lá, né? E foi incrível, porque desde office boy até cuidar dos pontos, aí eu comecei a entrar no mundo da mídia exterior. E o que o meu primo fez de muito bom, que foi ótimo, ele era muito duro ali comigo, né? Eu não tinha nenhuma facilidade. Fiz tudo lá dentro. E eu comecei o primeiro departamento de criação.
E uma coisa interessante, né, Léo? Eu ficava lendo as revistas americanas, assim, e eu via que o pessoal assinava embaixo, né? As empresas americanas tinham uma assinaturazinha embaixo ali, sei lá, Eller Media, sei lá, enfim, tinha lá o nomezinho. E as empresas no Brasil não tinham um nome. Elas não usavam muito isso. E eu acho que fui um dos primeiros caras que falei, vamos assinar a marca. E meu primo, não, quem tem que aparecer é o anunciante, a gente não pode ter nenhum tipo de briga. Não, mas eu falei, mas você tem que ter a tua marca, Eduardo. Ele se chamava Eduardo, né? Até que ele entrou com aquilo ali, daqui a pouco todo mundo imitou. Aí começaram a nascer as marcas das empresas da mídia externa. Então você vê que faz tempo, hein? E aí você comentou em 2019, que a gente estava naquele congresso lá em Buenos Aires, a gente Uhum. e aí batendo um papo, que você falou agora das revistas, você comentou que você sempre teve esse apreço também pela publicidade, né? Você gostava o seu pai também gostava Demais. das revistas internacionais, né? Isso. Super anúncios ali também. A própria área de marketing, comunicação e publicidade foi falando com você nesse período que você era mais jovem, não foi? Foi. Olha, é uma coisa engraçada, né? Esse meu primo, ele assinava uma revista americana chamada Sign of Times, e ele assinava e vinha aquela revista importada, cara, né? E ninguém sabia ler inglês ali na empresa. E eu já era jogador de RPG, né? E eu aprendi inglês assim mais na marra do que na escola, e aí eu adorava ficar vendo aquilo ali, e não tem jeito, né, Léo? Os Estados Unidos é uma nação incrível e cria tudo, faz tudo, e ali eu já estava. Hoje em dia é tudo mais próximo, né? Você tem aí uma distância. Lançamento das coisas é quase que imediato, mas desenvolvimento de tecnologia hoje é absurdo, né, cara? Então, assim, estão muito à frente, e naquela época estavam muito mais à frente. Então, eu ia lendo aquilo e eu já vislumbrava o que ia acontecer, né? Eu já vi o tamanho daqueles painéis, a tecnologia, né? Para você ter uma ideia, naquela época já tinha painéis com chip. Imagina, na década de 90 já tinha um painel com chip que, se queimasse uma lâmpada de iluminação, a empresa sabia por rádio na hora qual lâmpada de qual painel que tinha sido queimado. Isso já era uma telemetria na década de 90, cara. Então você vê que não é brincadeira, né? Os caras já estavam pensando muito lá na frente. Então é isso. Eu via, e aí depois foi muito engraçado que eu acabei encontrando alguns personagens das revistas vieram para cá, para o Brasil, para o Maximídia, né? Eu acabei encontrando algumas lendas dessa, né? E que os brasileiros não conheciam os caras. Eu acabei ficando amigo dos caras e isso me ajudou profissionalmente muito, né? E aí, Ter sido um leitor. claro, e aí você contou dessa tua aproximação com o mercado de mídia exterior, que assim, o meio começou a falar contigo ali dessa forma lúdica, depois você foi se aproximando aí junto com o seu pai e com o seu primo. Quando de fato você começa a meter a mão na massa e trabalhar no meio como planejador, que você tem essa etapa antes da Synergy também, né? Como planejador. Na verdade, eu trabalhei com meu primo, aprendi muito a questão do hardware, né? Que é a questão de como é que se monta uma empresa de mídia exterior, tudo. Depois, em questão de família, briga muito, é uma família de italianos, então é aquela coisa meio de cazzo, não sei o que, vai merda, vai você, tal, né? E meu pai acabou se afastando, meu primo, eles tiveram uma briga e eu pedi demissão. Saí, aí eu tive um tempo de umas experiências, de um tempo meio assim, sabático meu, assim, onde eu conheci a minha esposa, foi um grande momento ali. Na volta, eu percebi uma coisa, Léo, eu comecei a ver que eu viajava pelo Brasil muito, tá? Eu via muitos anunciantes gaúchos, Tramontina, Azaleia, Grendene, Kildare, Via Uno, Via Marte e por aí vai. Muita placa, o painel, o outdoor deles atrás de árvore, atrás do morro, escondida. Era muita coisa. Porque naquela época, no final da década de 90 ali, a internet não era lá essas coisas ainda. Por incrível que pareça, não faz muito tempo. E tinha muita foto falsificada, assim, sabe? E eu comecei a fazer uma conta. Falei, cara, eu vi mais de, sei lá, 5 ou 10 painéis da marca tal escondida. A agência não está vendo isso, né? Ou o mídia, coitadinho, tá ali, o cara muda o ângulo da foto, parece que é uma puta, que é um super ponto isso aí. Mas não é.
E não era toda hora que o pessoal ia ver ao vivo, né? E eu falei, gente, estão jogando dinheiro fora. Aí eu tive a ideia de criar a Synergy. A Synergy é uma espécie de... Dá para dizer que é uma espécie de Taylor, né? Fazia o que fazia Taylor. Naquela época, eu iniciei como um consultor, né? Convencendo os caras, olha, deixa eu fazer o plano para você, eu vou de ponto em ponto. Você vê, era uma loucura, a passagem era muito caro. E eu falei, mas eu vou de ponto em ponto e eu vou olhar tudo pessoalmente, eu vou fotografar tudo e você não perde R$ 1. E para o gaúcho isso demora um pouco, tipo assim, mas você representa quem, Eduardo? Eu falei, eu não represento A ou B ou C, eu vou ser um consultor, não, uma consultoria não, etc. Aí, bom, se eu tenho que representar alguém, acabou que eu fui para um Maximídia desse, fui em um ou dois e acabei me atirando, digamos assim, na prospecção de empresas e acabei criando um pool de empresas incrível, assim, sabe, Léo? Tive muita luz, assim, muita bênção. Peguei grandes empresas que acreditaram no meu conhecimento. Eu tinha conhecimento técnico, né? Uhum. E acabei falando, vocês me dão uma representação aqui para o Sul que não precisa me pagar nada. Não, aí os caras, não preciso te pagar nada fixo. Eu falei, não, eu vendo, você me dá um percentual. Aí a Synergy começou assim, né? Como uma empresa de representação. Nessa salada toda, você vê, eu peguei a representação da JCDecaux e da Clear Channel ao mesmo tempo. Isso nunca ocorreu no mundo. Não tem representante da Deco e da Clear. Mas em consenso com o ex-presidente da Clear, que é muito meu amigo, o Emílio Medina, e o Frederic Schwab, que era o ex-presidente da JC antes da Ana Célia Biondi, os dois aceitaram, porque estava entrando o mobiliário urbano aqui no Brasil e eles queriam os anunciantes que eu tinha na minha manga aqui, né? E aí acabei virando uma empresa de representação inicial e logo depois a Deco, 2 anos depois eles me deram meta, a gente bateu a meta deles e me convidaram para trabalhar no comercial da JC Deco em São Paulo, que eu aceitei. E aí, falando um pouco de mercado, Dudu, você acha que a grande virada, a gente está num momento de muita evolução do meio out of home, maior participação de share publicitário, a gente até pode falar um pouco disso mais para frente. Mas você acha que a grande virada foi com a chegada da JCDecaux e da Clear Channel no Brasil para profissionalizar números, para fazer uma gestão desses ativos, para competir com o Globo, para competir com a Abril, para competir que eram os grandes players de mídia nesse período da chegada deles? Que ano que foi ali que eles chegaram? Que era isso? 2000? Léo, 2000. A tua pergunta é fantástica, ela é muito interessante, ela abre a porta até para um papo bem bom nosso agora aqui. Eu acho que a gente tem 3 gerações dessa história toda. Primeira geração, vamos chamar, primeira era, né? Uhum. Vamos chamar de era de bronze, tá? Era o outdoor tradicional, vamos chamar assim de old school companies, né? O outdoor, teve muita grana, tá? Tinha muitas empresas ricas, com muito dinheiro, grandes empresas que eu sinto falta agora, tipo a Publix, a Espaço, a Meta Painéis, a Meta 29, tinha um monte de empresa boa, cara. A Castelo Abate, que era uma empresa incrível, que tinha apenas em São Paulo. Uma pena que veio essa... Eu hoje acho que é uma arbitrariedade, né? Mas acontece o seguinte, o empresário de mídia exterior, ele poderia ter se unido antes de dar aquela confusão toda e organizado São Paulo, e São Paulo ainda ter um mix de mobiliário com a Deco, enfim, com a Ótima, que é uma empresa fantástica, e com alguns painéis lindos, assim. Não ia ter problema nenhum. O problema é que não foram muito inteligentes, começaram a brigaram com o Serra, e aí deu aquela quebra toda, e aí, isso já em 2007. Voltando no tempo, em 2000, o ano de 98, 99 é a chegada da JCDecaux aqui no Brasil, chegaram pelo Rio de Janeiro, e da Clear Channel, que era Clear Channel Adshell, né? E eu acho que esses caras já, vamos chamar de era de prata. A era de prata está vindo até agora. Acho que a gente vai entrar na era de ouro em breve, tá? Nos próximos anos, meses aí. Aí chegou as multinacionais e eles realmente qualificaram muito, né? Eu trabalhei numa dessas multinacionais justamente quando elas entraram aqui no Brasil e entraram para organizar, entraram com concessão, entraram com muito dinheiro, era um dinheiro que as nacionais não conseguiam acompanhar, né? Aí, assim, 1.000 equipamentos de 1.000 abrigos, não sei quantos mil MUPs e relógios, etc.
Então se estabeleceu um novo nível, né, de profissionalismo. Acho que na Era de Prata, você ainda tem a Era de Prata A e B, depois a grande expansão dos aeroportos, né? Depois do Cidade Limpa em São Paulo, que eu hoje faço meio que o meia-culpa. No início a gente falou, pô, os caras pediram isso, mas depois você viu que não precisava, tá? Eu acho que o problema do empresário brasileiro, daquela mentalidade, é que ele não ia se organizar, eles brigam muito entre eles, tá? Então, eles têm um pouco de culpa nisso. Infelizmente, precisava de uma ruptura, porque aquilo tinha virado de ninguém, né, Edu? Aquilo era uma poluição, não é uma publicidade, não pode ser interruptivo, tem que ser atrativo. Em São Paulo isso mesmo. Interruptivo. Não, e assim, ó, e São Paulo tava muito feia, tá, Léo? Tava um caos, pichada, suja. Eu acho que, assim, ó, eu não vou entrar no campo político, não quero entrar, mas o Kassab ali, Kassab, depois os outros, deram uma limpada. São Paulo ficou muito mais bonita, arquitetonicamente, muito mais interessante, né? Ficou com uma cara de capital internacional, de megalópole internacional mesmo, né? E com esses equipamentos todos, ela tá linda. É uma outra cidade, né? Agora, eu penso assim, ó, um modelo antigamente era um modelo de ponto. Você tinha circuito de outdoor e os painéis eram pontos. Eu quero aquele ponto, eu quero aquele ponto, eu quero aquele ponto. O modelo 2 que as multinacionais trouxeram foi de circuitos. Compra cobertura e frequência, 200, 300, 400 faces. Esse modelo hoje não está funcionando tão bem como estava antes. É muito investimento para pouco dinheiro. Eu não sei dizer, Léo, se a gente está... Agora a gente passou por muita coisa, né? A mídia externa e a vinda do digital também comeu o dinheiro de todo mundo. Não acha que comeu o dinheiro só da Rede Globo, não. Comeu o dinheiro porque aí o Google vem com informação até o osso, né? Eles dão informação de tudo. Eu acho que agora a gente está indo para uma terceira fase, que eu vou apelidar de Era de Ouro, que está chegando, espero que ela venha, que eu acho que a mídia exterior vai ser a última mídia de massa. Ela tende a fazer um mix de tudo. Ela vai se profissionalizar mais ainda, ela está se digitalizando e ela está, ao mesmo tempo, respeitando mais os ambientes onde ela está. Não existe mais aquela selvageria, né? E, por exemplo, lá na Synergy a gente tem um Media Eye. Eu consigo já, através desses beacons, saber um monte de coisa, né? Saber para onde vai, fluxo em tempo real. Agora eles me apresentaram mais coisas que eu não posso falar ainda, depois, quem sabe no próximo papo, me mostraram um monte de outras informações novas. Então, eu acredito que agora a gente está indo para uma era de modernização, de embelezamento e de profissionalismo ainda maior. Porém, você não precisa mais ter 50 mil faces. Você não precisa disso. Você pode ter muito menos, né, estratégicas e digitais. Eu acho que quem tiver nesse modelo mais estratégico vai ter mais sucesso. Mas nesse período que você fala que eles chegaram e vendiam esse circuito, era uma pancada, uma cobertura enorme que não tinha como você não ver a campanha. E aí também isso começou a mostrar o resultado efetivo da mídia exterior na curva de venda do anunciante, da campanha, sabe? Então não era aquela coisa que, não, eu vi na TV, eu vi aqui, a mídia exterior começou a aparecer nas pesquisas como de fato a campanha está na rua e todo mundo ela foi vista. Agora com esses pontos mais estratégicos que você colocou, e como pulverizou demais a verba, então, né, uma coisa era 20 anos atrás, hoje em 2021 todo mundo participa, né, até dos veículos mais antigos, da novidade que está chegando. Você acha que a compra de mídia exterior ainda precisa ser muito técnica? Porque no passado tinha os pacotinhos meio fechados, agora tem que ser mais técnica ainda? Olha, Léo, essa é uma pergunta bem interessante, cara. Eu fiz uma campanha no ano passado, eu fui chamado por um anunciante para ajudar ele na parte técnica, né? E eu falei para ele, a Associação Brasileira de Out of Home tem uns códigos e tal, e que você tem que ter o anunciante tem que te dar uma outorga para isso, uma autorização para você comandar um pouco
você fazer a gestão dessa... Eu ajudei a CIMED, uma empresa de farmacêutica aí, Uhum. e a gente, com 1,5 milhão de reais, a gente comprou 6 milhões de reais em mídia. Então, assim, claro que a gente pegou a pandemia no seu auge, né? Mas você vê a visão do João Adib, Uhum. de falar, cara, tá tudo em baixa, vamos comprar. Eu tenho canal limpo, né? Clear Channel é canal limpo. Eu tenho um canal limpo para bombar. E ele comprou mídia exterior e a Fazenda. E claro, acho que aí entrou em alguns comerciais no SBT, acho que na Record, né? E bombou, né? E a mídia exterior a gente comprou tudo, elevador, mobiliário, Synergy. Cara, a gente fez uma varrida, assim, Mas daí e deu muito certo. aí deu certo de Tiveram campanhas, né? E aí deu certo de encontrar o Adib, que é um tubarão em negociação, com a consultoria do Dudu, não tinha errado esse volume de compra também, né? É um comprador assim agressivo com um cara que conhece os preços, né? A gente sabe os preços, né? E ainda pegou no momento em baixa. Eu praticamente o meu eu dei ali para ele porque eu dei as minhas faces, né? As minhas telas, as bancas, etc. Porque eu falei, pô, não vou, eu vou. Falei, João, você fica com o sul que o resto eu compro aqui, né? Uhum. E na época, um grande amigo meu estava lá, que era o Augusto Cruz Neto, que é um outro visionário, craque, que agora está lançando uma marca nova aí, ele vai anunciar em breve. Mas assim, Léo, eu acho que comprar mídia exterior, você tem que conhecer. Você tem que ter o conhecimento de praça para praça, você tem que ouvir muito as exibidoras, conversar muito, fazer uma estratégia. Eu acho que tem uma coisa muito estratégica. A técnica, eu acho que ela é importantíssima. Eu acho que ela é importantíssima, mas ela também, você tem que ter um pouco de feeling, sabe? Eu não sei te explicar isso um pouco. E eu concordo com uma coisa muito interessante. Você está certo. No início, nos primeiros 5 anos, de 2000 a 2005, 2010, 2000, até um pouquinho mais, você ainda tinha as networks. São Paulo ainda você consegue fazer network, tá? E aparece muito. A Ótima já tem uma visão um pouco... vende mais coisa, mas as outras ainda fazem ali. Agora, hoje está uma miscelânea, né? A gente voltou para a fase de miscelânea, de ter muita coisa, né? De você não lembrar necessariamente das campanhas. Até porque você restringia muito e era muito caro você restringir. Só 5 anunciantes em Curitiba, exemplo. É caro. É caro você ter só 5 marcas ali, né? Então, eu acho que você tem que ser estratégico, sabe? É você saber comprar, né? Hoje em dia a gente vê que os compradores compram um pouquinho de cada um, para não ficar mal ali com ninguém. Uhum. Eu acho que tem uma série de coisas, assim, o que você vai falar, o que você vai lançar, como é que é o layout, né? Eu vejo ainda coisas muito bem feitas, realmente, e muita coisa que é mal feita, que não dá nem para ler, né? Uhum. Então, eu acho que a gente ainda está no desafio de achar o modelo correto, de achar... A gente fez uns testes agora com o Instagram e com o TikTok, jogando nas telas, e é interessante, sabe? Porque a gente também está muito ligado com essas coisas aqui e com a criação do mobile, né? E o negócio interessante que você comentou, aí voltando um pouco no tempo, como o grande mercado de publicidade está em São Paulo, com a proibição da mídia exterior lá, e só com os formatos ali de imobiliário urbano e tudo, isso também acaba limitando muito a equipe criativa das agências. E é o que você falou, às vezes, se você não treina aquele meio, você não sabe como jogar, né? Então, você às vezes fica muito tempo sem criar efetivamente um billboard, né? Você fica fazendo só mobiliário urbano. Qual a melhor forma de apresentar a marca nesse formato, né? E falando em cenário nacional, o que você tem? Desde o outdoor de papel numa cidade do interior da Bahia até super billboard em Porto Alegre, Curitiba, Recife, assim por diante. Em pena. Então, exatamente isso. Se você sentiu um pouco isso também, o mercado acabou deixando de criar para esse meio? Com certeza. Eu acho que São Paulo não tendo painel ficou ruim para as empresas de billboards, tá?
O outdoor, por incrível que pareça, ele virou, é que nem calça ali, né? Calça jeans, calça livre, ele é sinônimo ainda, né? E o outdoor brasileiro não é igual ao outdoor, o outdoor internacional, né? Eu acho que, por exemplo, aí em Curitiba, onde você está, Léo, a Favreto, que é uma empresa muito amiga nossa, parceirona nossa, tem um outdoor bem diferenciado aí, que eu não vejo em outras capitais, não, viu? É realmente Curitiba, no quesito outdoor, tem excelentes empresas, né? Eu acho que vocês são muito bons mesmo, é outro nível, né? No mobiliário urbano, pode melhorar, mas no outdoor, vocês são muito bons, tá? E aí, eu acho que a criação agora a gente está passando por um fenômeno interessante. Com a vinda das empenas de LED, das mega empenas e tal, São Paulo está gostando. São Paulo, como não tem, fala, pô, a gente não tem isso aqui, vamos fazer uma dessa lá fora? Porque, enfim, é uma coisa que também cansa só ficar fazendo aquela coisa padronizada do mobiliário urbano 1,80 por 1,20, 80 por 1,20. Chega uma hora que cansa. E o criativo quer, puta, vamos fazer um paredão, vamos fazer um mega painel. Então, eu noto que hoje tá muito interessante, assim. E a pandemia... Até a experiência das outras empresas que operam o metrô, né? O metrô de São Paulo ali, você também tem... Se a marca quer... É um show. É um show. Isso não só em São Paulo, como no Rio. Então, você tem ações ali de mídia out of home incríveis de experiência de marca. Eu acho que a Eletromídia faz um trabalho incrível, assim, né? O que eles fizeram lá no metrô e nos trens é de primeiro mundo. Até tá assustando as multinacionais aí. E aí, tá meio que com medo. Dudu, eu quero fazer essa provocação para você. Você, sócio fundador da Synergy, uma empresa, né, completamente aí de capital nacional. Como que está no mercado hoje lutar com esses gigantes aí que chegam com fundo? Que, enfim, isso é bom para o mercado, bom para as marcas, né? Profissionaliza, levanta o sarrafo aí do mercado, mas de uma forma ou de outra, né, você está lutando ali com gente com capital duro, né? É difícil, mas eu vou te falar, Léo, que não é difícil, jamais a gente vai subestimar ou vai... Eu tenho que ter respeito por todos eles, né? Até porque a gente pequeno com um gigante. Mas a Bíblia fala de um Davi que enfrentou também um gigante e ganhou, né? Com a ajuda da força celestial ali de Deus, ele conseguiu ganhar. Assim, ó, o Brasil é um continente. Não dá para pensar no Brasil só como um país, não, cara. É muito grande o Brasil, tá? São muitas idiosincrasias, são muitas, assim... Cada povo é diferente, né? O curitibano tem uma alma, o gaúcho tem outra alma, o baiano é outra alma, é um jeito. E a multinacional, ela não encaixa nessas coisas, cara. Às vezes ela não consegue se encaixar, né? Eu não vou dar nomes aqui, mas tem cidades que algumas multinacionais foram, ó, sai daqui. Tipo assim, ó, né? Então, brasileiro tem que lidar com brasileiro, é mais fácil, né? Por exemplo, a JCDecaux teve que se associar com os chineses na China e com os árabes em Dubai. Teve que ter sócios lá, senão não dá, entendeu? Por exemplo, a Clear Channel agora, também não estou subestimando, mas entrou no Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer que o Rio Grande do Sul parece que tem uma criptonita, cara. Tudo que a gente de fora lá morre. Os caras não conseguem, né? O Walmart é uma das maiores empresas do mundo, quebrou lá. Né? O Big agora vai ser lá do Carrefour, quer dizer, a Deco não está mais lá, cara, em Porto Alegre. Saiu, foi comprada por um grupo de Curitiba, que é a Mediaplan, né? São pessoas... O negócio dele nunca foi muito billboard, né? Sempre foi mais... excepcionais. Mas, por exemplo, eu não deixaria o negócio deles não... eu acho que o negócio da Deco é out of home, Léo. Eles são craques em tudo que eles fazem. É uma empresa fantástica, né, cara? Mas no Brasil optaram por aeroporto e por mobiliário urbano. Eu teria mantido os billboards e escalado os billboards com uma facilidade muito grande. Mas eles não gostam de ter contrato. Eles não gostam de ter contrato individual com o seu Zezinho, com o seu Joãozinho. E eu costumo dizer, né, a Synergy, por exemplo, é o mobiliário das pessoas. Isso serve porque eu tenho a audiência
e eu também faço contrato individual com a dona Joana, com o seu Paulinho, com o seu João, e tenho relação com eles, né? Então, eu gosto de fazer contratos individuais. Eu não preciso ter um contrato coletivo, né? É que o francês não quer ter, ou o inglês, ou o holandês, ou o chinês, não quer ter que falar com um de cada vez, né? Então, é muito cansativo para eles isso. Porque você, E aí, a gente no mídia exterior, você é quase uma imobiliária com essas locações, né? Exatamente. A gente é quase uma imobiliária e que tem que conhecer todo mundo pelo nome. A gente não é número, a gente tem um nome. São pessoas, né? A banca, por exemplo, a gente tem uma pequena família que vive daquela banca, né? É um pequeno business, né? E agora, no pós-pandemia, a gente vai ter que ajudar esse povo, né? Estou falando com os prefeitos aí, olha, nós temos que começar, o liberalismo começa nos pequenos negócios, né? E aí, né, Léo, você vê, né? Hoje, o maior anunciante de mídia exterior, você sabe quem é? O Brasil todo quer o maior anunciante. De mídia exterior hoje? Não vou chutar errado aqui. Que bom, você está sendo sábio. A maior anunciante de mídia exterior hoje é a placa Aluga-se. Triste, né? Mas né? E isso para mídia exterior é uma oportunidade também. Às vezes um terreno, um ponto que você não tem, que o cara não consegue alugar para a loja, ele vai botar um billboard ali, né? Vai ter uma loja virtual, né? Eu sempre acho que a crise é muito dura, mas sempre é uma oportunidade, cara. Eu acho que isso é a velocidade que as pequenas têm, a agilidade que elas têm, ou as médias, eu acho que a Cinergy é média já, de conseguir ter velocidade. Mas agora eu quero entrar num ponto, Dudu, para você contar para a gente o seguinte. Você falou dessa experiência aí que a Synergy tem, que as gringas talvez não se adaptam com essa negociação com os proprietários de pontos, sabe? Você tem essa relação próxima com eles, que dá trabalho. E aí a pergunta é o seguinte: Muito. O Sul é teu país? O teu território é só Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Porque para você crescer na cidade, essa operação demanda mais braço, mais gente, mais estrutura, mais negociações pontuais, né? Porque crescer com uma empresa de mídia exterior nacionalmente é muito difícil, né? Tanto que as grandes já compram alguma coisa pronta, né? Olha, Léo, eu vou te dar uma resposta assim, ó. A maior empresa dos Estados Unidos hoje, americana, eu acho que a Clear é a maior, a Outfront eu acho que ainda é grande, mas uma das que eu mais admiro e acho que mais assusta hoje as outras chama Lamar. Essa empresa, ela é de New Orleans, Nova Orleans, né? Ela é do sul ali. O velhinho ainda está vivo lá, o Lamar, ele vendeu o fundo. Eu, há 2 anos atrás, estive no 2018, eu estive no Texas na OAAA, eu te falei isso lá em Buenos Aires. Assim que abrir, eu quero ir para os próximos eventos do OAAA, que é a Associação Americana de Outdoor, né? De Out of Home, eles fazem um encontro anual. E aí eu conheci o Kevin Rayleigh, que é o presidente dessa empresa, o filho dele e tal. A gente conversou um pouquinho e assim, ó, eu tenho um pouco a vontade a Lamar começou pelo sul dos Estados Unidos e dominou os Estados Unidos todo. Como se fosse uma junção, assim, de Rio Grande do Sul e Paraná. E com esse nosso jeito curitibano, paranaense, de trabalho, de humildade, a gente é mais bonachão, mas a gente é trabalhador, sabe? E eu acho que esse jeito, assim, sulino nosso, a gente dá certo, viu, Léo? Eu acho que basta ver você, um cara elegante desse, chique, bacana, e com essas agências bacanas, assim, ó, o paranaense tem uma força de trabalho maravilhosa, né? Eu admiro muito a turma daí. Eu não gostava de Curitiba muito, hoje eu adoro, eu não sei porque mudou, desde que eu comecei a ir para aí, eu mudei, assim, eu me sinto bem aí, né? É uma cidade bacana. O Catarina também tem isso, né? Mas na ilha, que ele é mais manezinho, eu tô aqui agora, ele tem aquele jeitinho, mas tem boas empresas. E o Rio Grande do Sul tem um talento intelectual absurdo, né?
mas tem aquela coisa do caranguejo. Não sei se você já ouviu essa lenda de um querer ferrar o outro, de um querer sacanear o outro. Isso é muito ruim, né? O gaúcho é muito negativo nesse ponto. Mas o Rio Grande do Sul também tem essa coisa de desbravamento, né? Eu acredito que, se Deus me der saúde e vida, ainda dá para a gente conquistar aí o Brasil, sim. Vai começar pelo Sul. Se a gente tiver um ambiente legal, a gente deve fazer algumas coisas estratégicas aí, sim, porque tem muitos fundos de investimento agora, que desde o IPO da Eletromídia, que estão vindo para cima. Estou conversando com várias, assim, todos querem olhar para o nosso business com um olhar, assim, mais profissional, e estando com capital, a gente que conseguiu fazer tudo isso, né? Sem capital, imagina com. Não, e porque o negócio demanda capital, né, Dudu? Porque você tem que investir em tecnologia, você precisa ter gente, você precisa... A tecnologia hoje demanda investimento. Muito. Exterior só tem... Intensivo. E a mídia exterior é uma plataforma digital que está nas ruas. Então... A gente assinou um contrato com um fundo, na verdade, eu até vou falar que a gente tem um contrato com uma empresa chamada American Tower, que a gente assinou um contrato de exclusividade, acho que a Clear tem também, mas ela é mundo, a gente tem aqui no Brasil. O 5G chegando, ele vai ajudar muito a mídia exterior a cortar custos de fixos, porque você vai ter que ter uma anteninha em cada equipamento, né? Então, isso para nós vai ser incrível, entendeu? Incrível mesmo, porque aí a gente vai ter uma receita recorrente, não vai só precisar da tua área de venda, você vai ter uma receita B que vai ajudar a potencializar o negócio. E você estando com equipamento 5G, exatamente, a gente chama de Greenfield, né? Sim. A gente assinou um contrato para 20 mil pontos, e você imagina, quando vai ter, com 5G e com IoT, vai ter que ter antena em toda parte, né, Léo? Porque vai ter que ter velocidade. Com um carro automático, você vai ter que ter essa hiperconexão, né? E aí você vai ter que ter antena em todo lado. E aí, no próprio congresso que a gente participou lá, da LOA Saudades, né, do congresso presencial, né? O shake hands ali, muito. Repertório, isso aí dá muita saudade, mas daqui a pouco a gente está voltando. Os palestrantes gringos lá, principalmente os europeus, a turma lá da Dream Media de Portugal, eles comentaram muito que os ativos deles hoje já estão preparados para as Smart Cities, né? Então eles vão ter um Wi-Fi gratuito para a população que passa. Então não é um ponto, eles criam uma praça, tem previsão do tempo, informações sobre o trânsito. Então, o futuro vai estar conectado à publicidade com prestação de serviço, né? Tudo e numa ambientação de cidade que vai promover uma gentileza urbana aí para aquela população. É por aí, né? É por aí. Eu acho que a gente está chegando, de novo, repito uma frase aqui do Maurice Levy, que a mídia exterior, que era o chairman da Publicis, vai ser a última mídia de massa, Léo. Claro que um evento ao vivo, né, um Big Brother que você está vendo ali, ou um jogo de futebol, ou Super Bowl, você vai ter um monte de gente vendo. Mas depois se pulveriza tudo, né? Porque você consegue ver hoje streaming, você está no Netflix, você está na Amazon Prime, você está na Disney, você está em um monte de coisa, vai pulverizar, né? Só nos grandes eventos live que você vai estar olhando ali. E aí, quem que fica com 100% da audiência de massa o tempo todo? A mídia exterior. Isso eu tenho certeza. Um movimento muito... A massa. Eu queria saber agora, ouvir um pouco de você para a gente falar aqui da Synergy, né? Como que está a Synergy hoje? Quantos ativos? A Synergy hoje é mais ativos digitais, mais ativos fixos? Como vai ser esse futuro? Para a gente falar da Synergy e também do futuro da mídia exterior. Muito bom. Que você está enxergando? Olha, a gente começou com Buzzdoor, ficamos 17 anos, a gente abriu mão da operação de ônibus. Depois de 17 anos, 16 anos o contrato, a gente tem os relógios, a gente tem um mobiliário urbano aqui em Floripa,
A gente temos mais aí 10 anos de concessão renovável por mais 10. Eu já estou pensando agora aqui dar uma modernizada. A gente tem um LED aqui, P6, eu devo trocar para P3, e a gente deve dar uma mexida neles aí para dar uma dinamizada, talvez mudar a caixa, deixar ela toda em vidro, assim, dar um facelifting nele, né? As bancas em Porto Alegre estão incríveis, a gente está aí, vamos chegar em 50 pontos de LED. Das 170, dá para dizer então que a gente tem 30% do nosso acervo digitalizado. 30% já é um número alto, tá, Léo? Para quem tem muito ativo, é um número alto. A Deco, eu vi o último relatório dele, acho que no mundo tem 20% dos ativos digitalizados. A Eletromídia, não sei. Aí tem que ver também lá no relatório deles. Mas eu acho que em 2 anos a gente vai estar com 50% no mínimo dos nossos acervos digitalizados. Nós vamos entrar em grande formato, a grande estreia nossa vai ser, a gente vai entrar em grande formato daqui um mês e meio, os primeiros billboards grandes, que eu vou fazer com design diferenciado. Uma das características da Synergy é essa. Esses dias eu falei até com um fornecedor de poste, e o cara que fornece para todo mundo, ele, Edu, a empresa tal faz assim, a empresa tal faz assim, a empresa tal faz assim. Eu falei, então não vou fazer assim. Eu quero fazer assado. Eu não quero nada a ver com isso, né? Porque eu sou chato mesmo, sabe, Léo? Eu acho que a gente tem que fazer um equipamento de embelezante, cara, né? As nossas bancas a gente fez com uma empresa italiana chamada Metalco, levou quase 1 ano de desenvolvimento a banca, né? Então, por exemplo, ela não abre, a tela de manutenção não abre para fora, ela abre para o lado. Porque se abrir para fora, você tem que parar a rua, tem que fechar a rua. Não, ela abre assim, né? Ela abre como se fosse meio com armário, assim. E ela é toda design e tal. Então, eu aprendi um pouco na escola Deco, na escola Clear. Escola Deco mais do que a escola Clear, porque a Deco é mais focada em design. Nós aprendemos que o design é muito importante, né? A peça ser linda é muito importante. Isso é uma coisa que eu fico um pouco chateado com o mercado, né? Não com a Taylor, mas com os mídias. Eles não estão dando muita bola para isso. Não, para mim o que tem que estar lá... mas o meu LED é um P3, o cara compra um P10, quer comprar pelo mesmo preço, né, do que um P3. Então não existe ainda esse olhar assim de qualidade, né? Então, às vezes, o cara faz um comercial com uma modelo linda, vai fazer uma campanha linda, chega lá, bota no outdoor, a mulher tá com o olho aqui, né? Quer dizer, tá tudo torto. Então, eu acho que essa arte final, esse acabamento final de saber escolher a peça, eu acho que vale a pena você ter uma campanha num lugar interessante, né? Não, eu acho que isso é um pouco falha nossa até. A Synergy, você puxando isso dentro da companhia, nessa curadoria estética da exibição, né, da plasticidade, do display, que é um pouco a própria escola da Deco, né, que eles falam muito, né, less is more, big is beautiful, então eles trabalham o conceito de grandes formatos, mas muito bem com design, com inovação, e a Synergy aqui no Brasil e no Sul faz isso muito bem. E você é chato para isso, que eu sei, e faz a diferença. Muito. Porque a gente hoje a gente anda pelas ruas, a gente vê um painel de LED, tá lá o painel de LED, uma rua super movimentada, mas a gente sabe que a qualidade daquele P6 lá não tá legal, sabe? E aí, às vezes é melhor ter um painel estático, então, né, do que ter aquele digital ali também, que fica no looping do anunciante. Então esse investimento precisa ser constante nas empresas de mídia out of home, porque é uma janela que, a cada ano que passa, o painel de LED melhora, né? Você tem... Eu garanto que a empresa chinesa te ligando todo mês, te oferecendo tecnologia nova. Todo dia. Ô, Léo, e uma coisa que eu até não vou dar muito essa barbada para os meus concorrentes, que talvez assistam aqui, mas eu vou falar por cima assim, ó. Não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir a Ferrari. Então, como é que... Eu vejo muita empresa local, as internacionais não, né? Eu acho que, por exemplo, assim, o Chablis trabalha muito bem, né? Que é a Nel, a Empena lá de Brasília, que é da Trilha, que é do menino lá do jornal lá de Brasília Grande, acho que o brasiliense lá. Boa. A Deco, a Eletromídia, a Clear e tal. Mas assim, ó, tem empresas que têm LEDs bons, mas a criação da vinheta é um horror. É um horror, é brega, sabe? E isso é uma coisa que o pessoal
ficou, pô, mas você gastou 30 mil para um cara fazer o meu mini Hans Donner. Eu falei assim, claro que eu gastei. Eu queria um padrão de qualidade. Como é que é a Globo? Esses dias a gente vai se encontrar com o Hans aí, vai morar em Floripa aqui. A Globo foi feita por um designer que criou o padrão Globo, né? Então, assim, claro que sim, você tem que ter um padrão de vinheta de alto nível. Não pode ter um negocinho assim, anuncia aqui, pelo amor de Deus, aí uma maçã, um coelhinho da Páscoa, passa, a pizza do Zezé. Quem quiser ser assim, faz assim. A gente não é assim, entendeu, Léo? Eu acho que... Eu também acho assim, ó, assim você nunca vai ver só mídia. Não. Eu tenho que ter arte. Eu agora estou colocando... A gente criou uma coisa chamada Segundos de Sabedoria. Lembra aquele livrinho, Minutos de Sabedoria, que as nossas mães tinham em casa? Né? Eu botei os Segundos de Sabedoria agora. São 10 segundos que eu boto frases da Bíblia, eu boto Salmos, eu boto Martin Luther King, eu boto Gandhi. Eu faço sempre uma coisa espiritual, um pouco assim, neutra, mas com mensagens do bem, boas, né? Porque as pessoas precisam dessas pílulas de positividade. Ao mesmo tempo, a gente também põe obra de arte, a gente põe fotografias, a gente põe Smart City, a gente fala do trânsito, a gente fala a hora, temperatura, previsão do tempo. Aqui em Florianópolis, a gente criou a vinheta da tábua de ondas e marés, que você fala com surfista, com pescador e com dono de iate. Quer dizer, a mídia exterior não pode ser só banner. Não. É cansativo. E eu acho que a gente valoriza o anunciante quando ele está numa grade mais interessante. Mas eu quero ter mais repetição. Para quê? Você vai ter repetição, mas você vai estar junto com uma tela smart, que é viva, né? Às vezes o menos é mais. Você está ali numa tela que todo mundo precisa olhar, o cara quer saber como é que está. E no futuro você vai ver ali, a gente vai ter mais gadgets, né? A gente vai ter daqui a pouco muito mais informação interessante ali. Tem uma ambulância vindo, tem um acidente à frente, ou tem coisas boas, enfim. Eu falo com as prefeituras sempre que eles têm que usar as telas nossas como janelas deles o tempo todo, para a prefeitura também falar lá com o município, né? E seja bonificado pela cota que as empresas têm ou não, mas tem que estar ali, né? E a mídia exterior, ela tem que ser neutra, né? Eu não boto política, eu não boto partido tal, partido A, B, C. Tem gente que bota, eu acho isso um erro, né? Eu acho que a gente tem que ser democrático, aberto para todo. Ela é uma concessão, né? As pessoas que estão passando ali, de todos os estilos, hábitos, costumes, religiões. Então, tem like em todos os sentidos, porque ela é mais do que um exibidor, né? Ela está levando informação, né? Com isso que você está falando de prestação de serviço sobre a cidade, está impactando as pessoas com mensagens positivas que você falou agora aí dos Minutos de Sabedoria. Você não sabe se está passando um cara na frente de uma banca sua que está um dia horrível, aquilo pode ajudar ele a chegar melhor em casa. Eu tive casos. Né? Tive muitos casos disso, Léo. Muita gente... Uma vez um dono de uma agência me ligou para me dizer, Edu, cara, queria te agradecer, o cara se emocionou, bem antes, foi 2018, ali para ali, e a gente tinha essas telas estáticas, ele falou, a minha filha estava mal no hospital entre a vida e a morte, eu saía do hospital, dava de cara com uma banca que dizia, tudo vai dar calma, tudo vai dar certo. Olha que legal. E ele todo dia saía e dava de cara ali com aquela banca. E a filha dele saiu, né? Ele criou, ele sentiu como se fosse alguma... E ele era ateu, tá? E ali, dali para frente, ele começou a ter um pouco, assim, de... Então, eu acho que isso são coisas que não aparecem, né, Léo? Mas eu acho que a nossa missão não é só clean, ganhar dinheiro. Eu acho esse é o erro das multinacionais, eles vêm tudo massificado, uniformizado. Uma coisa é globalização, que é comércio. Outra coisa é globalismo, que é massificação. Eu acredito que as culturas são diferentes, o design tem que ser diferente, né? Por exemplo, Santa Felicidade tem um jeito próprio ali, né? Lembra um pouco a nossa serra aqui, gaúcha, aquela coisa, né? A Praia do Rosa tem outro jeito, né? Manaus tem outro jeito, Miami tem outro jeito.
Não dá para você massificar tudo, tem que ser diferente mesmo, entendeu? A diversidade não é isso, né? Então, por exemplo, eu participei de uma licitação em Montevidéu, que eu perdi para a JC Deco, e digo isso aqui publicamente. A gente pagou 4 vezes mais do que a JC Deco e perdeu uma licitação por algo misterioso, né? A gente criou um MUP que tinha água quente para o uruguaio tomar o chimarrão dele. Sair ali na hora ali que o uruguaio toma o seu mate, né? A gente criou coisas incríveis ali. E o poder das multinacionais falou mais alto. Então, eu acho que a criatividade brasileira, Léo, a gente capitalizado, a gente é insuperável, tá? Eu acho que a gente é muito forte. A gente, se tiver condições de desenvolvimento, o empresário brasileiro lhe dá show. Edu, para a gente fechar o nosso papo aqui, que foi uma delícia, você contou a tua história, falamos dos movimentos do mercado de out of home, você falou sobre a Synergy. Como que se divide teu tempo na Synergy? Mais comercial, mais operações, mais gente? Como que você faz essa rotina aí? Léo, cara, eu assim, ó, eu sou totalmente intuitivo, né? E eu sou mais, como eu sou muito criativo, eu sou um publicitário que era para ser redator, tá? E acabou virando dono de empresa de mídia. Eu me cerco de empresas, de pessoas organizadas. Eu preciso disso, porque eu sou um caos ambulante. Eu sou criatividade pura. Eu tenho ideia o tempo inteiro e tal. Mas não, assim, de manhã estou sempre lá, meio-dia vou fazer o meu esporte, de manhã são as reuniões mais internas e de tarde são as reuniões externas, né? São os vendas, etc. E eu adoro viajar, cara, não consigo ficar muito tempo. E com pandemia viajei pra caramba, tá? Não tomei ivermectina aí e fui pra luta, né? E assim, viajei muito e quanto mais a gente viaja, é impressionante. Mais ideias boas vêm, Léo. Mais ideias boas vêm. Ficar parado é que nem a água de poço, cara. A gente fica parado e a gente vai murchando, né? Então, eu tento não ficar parado. Excelente. E realmente, quem trabalha nesse meio da comunicação e da mídia exterior tem que se mexer. Porque viajar te dá repertório, né? Tem. Você compra com os olhos, né? O que você comprou você precisa vender depois, porque é referência que você traz. A ideia da vacinação ali ficou muito legal. Eu sei que foi algo que você correu atrás, se mobilizou. Vacinômetro, né? O vacinômetro. Um negócio incrível, né? Presta um serviço para a população. Eu sei que você é um guerreiro nesse sentido, mas você sai rasgando e precisa ter gente vindo costurando atrás, né? É verdade, isso aí, Léo. Isso aí. Agora, eu quero aproveitar, antes de você encerrando aí, eu quero fazer uma pergunta agora aqui para o Léo. Faz. 2, aliás. Primeiro, como é que você é tão elegante? Com quem que se inspirou para ficar esse cara que parece um inglês, né? Parece um agente secreto aí. E depois a segunda pergunta, que não tem a ver com isso, fala um pouquinho da Taylor aí nesses últimos tempos e como é que você está vendo quando que você vê meio que o pós-crise e o futuro da mídia exterior na visão tua, Léo? Maravilha. Bom, a primeira pergunta ali é muito legal responder. Eu não sei mesmo, Dudu, mas assim, é como você falou, né? Um pouco de referência. Eu sempre gostei, né, desse aspecto um pouco da comunicação, da apresentação, né? Sempre gostei um pouco dessa parte de moda, de se vestir bem. Depois eu fui perceber que custa muito caro se vestir mal. Eu comecei... Os relógios. Eu comecei a gostar um pouco disso. Mas confesso também que eu já fui mais elegante, viu? Agora a gente está mais... Não, imagina. Fica mais despojado um pouco. Mas a elegância está na alma também, né? Respeitar as pessoas, ter cara, né? No sentido, tratar muito bem todo mundo, né? É verdade, cara, é verdade. Ao número 100, né? Com não gritar com ninguém, né? Que é coisa mais fora de gritar com as pessoas, enfim. Então, é verdade. Toca um pouco tudo, né? A alma elegante também e a parte exterior. A Taylor ali que você comentou hoje, a gente está muito especializado em ser uma empresa de inteligência de mídia, então é um termo até para algumas pessoas do mercado é uma novidade, mas a gente não é veículo, a gente não é agência, a gente é uma inteligência de mídia que
pensa a mídia de uma forma inteligente para planejar e fazer gestão de mídia.